Olá meninas, a paz de Cristo, que alegria estar aqui mais uma vez. Sou Rose de Sá e meu objetivo através deste canal é inspirar mulheres cristãs a viverem o seu propósito de vida. Nós estamos fazendo a leitura do livro A Mulher Sábia, Edifica o Lar, e hoje continuaremos com o capítulo 8, o que significa refletir a glória do homem. Se analisarmos a história da humanidade, veremos claramente que, em comparação com os séculos, ou mesmo os milênios anteriores, em nossos dias o papel da mulher mudou tremendamente. A sociedade não cristã vem tentando com todas as suas armas desvirtuar o papel bíblico da mulher nos âmbitos em que ela transita, como casamento, família e trabalho. O maior de todos os males que essa transformação cultural provoca é o distanciamento do modelo de feminilidade que Deus idealizou, pôs em prática e ensinou que deveríamos seguir. Como resultado, vemos a mulher viver hoje como uma caricatura, uma sombra daquilo que o Senhor a criou para ser. O grande desafio diante desse cenário é retornar ao padrão bíblico, pois fora dele é impossível uma mulher edificar o seu lar de acordo com a vontade de Deus. Uma das verdades mais significativas sobre o papel da mulher conforme idealizado por Deus é indicada por Paulo em 1 Coríntios 11, verso 7. A mulher, porém, reflete a glória do homem. O que significa exatamente essa afirmação? Que implicações há em dizer que refletimos a glória do homem? Será que devemos louvar as pessoas do sexo masculino? O que esse conceito quer dizer de fato? Nós mulheres fomos criadas por Deus para sermos ajudadoras que completam nosso marido. Ainda no ato da criação do mundo, após formar o homem, o Senhor disse em Gênesis 2, no verso 18, "Não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete." Ao ler isso, quem não compreende o relato bíblico pode entender que Deus criou a mulher para ocupar uma posição inferior, insignificante. A verdade é que não existe nada mais longe da realidade, pois o plano divino para a mulher a fortalece e lhe dá poder. Para compreender diante desse fato o que significa dizer que a mulher reflete a glória do homem, nos basearemos e nos aprofundaremos na palavra de Deus. Meu objetivo é deixar que ela mesma interprete aquilo que revela. Leiamos o texto em seu contexto. 1 Coríntios 11, dos versos 7 ao 12. O homem não deve cobrir a cabeça, pois ele foi criado à imagem de Deus e reflete a glória de Deus. A mulher, porém, reflete a glória do homem, pois o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Por esse motivo, e também por causa dos anjos, a mulher deve cobrir a cabeça para mostrar que está debaixo de autoridade. Entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens, e os homens não são independentes das mulheres, pois embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Essa passagem reforça o que vemos no relato de Gênesis. O homem não foi originado da mulher, mas a mulher foi originada do homem, porque, na verdade, o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. Em Cristo, por meio da redenção, a mulher não é independente do homem e o homem não é independente da mulher. Para ficar claro o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre o que significa exatamente refletir a glória do homem, precisamos começar definindo o que quer dizer glória nesse contexto. Para isso, devemos acompanhar as palavras do apóstolo. Paulo começa em 1 Coríntios 11 dizendo: "Eu os elogio porque vocês sempre têm lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que lhes transmiti. Mas quero que saibam de uma coisa: o cabeça de todo homem é Cristo." Aquela igreja admirava Paulo como líder, mas ele fazia questão de lembrar e reforçar que, embora ele fosse um apóstolo e aqueles cristãos estivessem se devotando aos seus ensinamentos, era imperativo que se lembrassem de que não era ele a quem deveriam admirar, seguir e adorar. Paulo enfatiza a autoridade e a primazia de Deus. O cabeça de todo homem é Cristo e o cabeça de Cristo é Deus. Essa afirmação transparece a ordem e a lei que governam o mundo desde o começo dos tempos, desde a criação do mundo. Deus criou os céus e a terra, em seguida formou o homem e então criou a mulher. Essa é a ordem que o Senhor estabeleceu. O termo original em grego que foi traduzido em 1 Coríntios 11 por glória é doxa, que significa ao pé da letra opinião. No Antigo Testamento, quando você lê doxa, a opinião é sempre positiva, boa e não negativa. E a palavra doxa significa, segundo os dicionários, uma opinião de louvor, honra, glória, aprovação, retidão. Se a mulher é a doxa do homem, e doxa significa honrar, louvar, elevar, ter opinião positiva, aprovar, devemos dar especial atenção à maneira como pensamos a respeito dos homens. Cuidado com posturas erradas.
Como é a sua atitude em relação ao gênero oposto? Qual é a sua postura como mulher em relação aos homens? Em geral, nossa atitude no que se refere ao sexo masculino é fruto de experiências que vivemos desde a nossa mais tenra infância. Formamos nossa concepção dos homens a partir das vivências que tivemos com os primeiros indivíduos do sexo oposto que fizeram parte da nossa vida. Nosso pai, os irmãos, os tios, os avós, os amiguinhos da escola. Depois continuamos construindo a imagem estereotipada do homem a partir de exemplos específicos, como professores, patrões, namorados. Para identificar como você pensa e o que você sente em relação aos homens, procure responder a 3 perguntas. Em que tom você pensa quando o assunto são homens? Quais são os seus pensamentos e impressões em relação a eles? Você fala dos homens de forma positiva ou negativa? Eu lhe fiz essas perguntas porque doxa começa na mente. Você já se pegou pensando a respeito dos homens coisas como sei, homens, ou homem é tudo igual, com um tom de deboche ou de raiva, por exemplo? Se a sua resposta a essa pergunta for positiva, você precisa com urgência parar e reavaliar como se relaciona mentalmente com o sexo masculino, pois ela está em dissonância com a maneira divina de pensar e em nada contribui para a edificação do lar. Não é uma postura sábia. O homem foi formado com um propósito especial. Se olharmos para o próprio físico do homem, vemos nele, metaforicamente, a natureza de Deus. Vemos a glória de Deus apresentada por sua força, pela forma como seus músculos são formados. Seu corpo físico simboliza a força, o poder e a autoridade que lhe foram delegados. As mudanças de voz, o baixo e o grave quando se tornam adultos, expressam quem é ele como homem e podemos simbolicamente dizer que representam o poder de Deus e a sua autoridade. Homens têm a capacidade de refletir a glória de Deus ao desempenhar papéis como os de pais, filhos, guerreiros e maridos. O homem tem todos esses papéis divinos que lhe são concedidos por Deus, o que manifesta a glória do Senhor. Quando o homem não cumpre tais papéis, ele não glorifica a Deus. Da mesma forma, nós mulheres temos papéis a desempenhar e não podemos permitir que outros nos influenciem a ponto de não cumprir o que o Senhor deseja que façamos. Eu tenho a responsabilidade perante a palavra de Deus de ser obediente, respondendo ao anseio do Senhor de que eu seja a glória dos homens com os quais venha a ter contato. Eu devo conferir aos homens honra, dignidade e respeito, sem alimentar pensamentos que os diminuam e desrespeitem, como raiva, hostilidade, medo e ressentimento. Pelo contrário, devo honrá-los, glorificá-los e dignificá-los. O que os homens fazem não é minha responsabilidade, mas o que eu faço sim. Assim, meu conselho é: não permita que outras pessoas influenciem você, a ponto de fazê-la parar de refletir a glória do homem. Ao falhar nesse ponto, você estará deixando de cumprir seu chamado e seu papel feminino. Os homens criados à imagem de Deus são os que trazem direção, proteção e provisão. No Antigo Testamento, os homens eram os líderes do louvor, não as mulheres. Eles construíam os locais de culto e eles lideravam o louvor. Por quê? Porque os homens refletem a glória de Deus. Nossa sociedade deturpa os papéis dos homens e mulheres. Na medida em que a sociedade caminha para mais longe de Deus, passamos a ver fenômenos como igrejas que são lideradas por mulheres. Toda vez que o homem se aproxima de Deus, ele começa a liderar novamente, em louvor. Quando ele fica longe de Deus, nem sequer o louva, porque não está glorificando ao Senhor. Nós, mulheres, não devemos liderar onde não deveríamos estar liderando. Você entende isso? Não cabe a nós liderar. Fomos criadas para refletir a glória do homem, para auxiliá-lo. E o que é diferente disso está fora do plano divino. E fora do plano divino, ninguém consegue edificar o lar. Se você está fora do plano de Deus, em que plano está? A resposta é óbvia, no do adversário de Deus. Se você está fora do propósito divino, cumpre o propósito do inimigo. Essa, tenho plena consciência, não é uma mensagem popular em nossos dias, mas é a mensagem da Bíblia. Vamos orar? Senhor da minha vida, obrigada por poder conhecer ainda mais a Tua viva palavra. Agradeço por compreender, por intermédio dela, o que Tu desejas para mim. Peço que me ajudes a ser uma mulher que reflita a Tua glória, ao refletir a glória do homem, como dizem as Tuas Santas Escrituras. Em nome de Jesus, amém. 3 pontos para refletir. Primeiro, descreva o que significa refletir a glória do homem. Segundo, faça uma autoavaliação e responda: alguma de suas atitudes ou de seus pensamentos não reflete a glória do homem? Se sim, como pode mudar? Terceiro, de que maneira você pode mudar a forma como fala dos homens, caso costume tecer comentários depreciativos, jocosos ou agressivos sobre eles?
E aqui nós concluímos a leitura do capítulo 8 do livro A Mulher Sábia Edifica o Lar. Te espero para o próximo capítulo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e aproveite para deixar aqui o seu like. É importante para o YouTube reconhecer que esse conteúdo é importante para você. E aproveite para convidar uma amiga para estar conosco nessa jornada. Um grande abraço e até mais!